Bem-vindos, trago a vocês mais um vídeo da sequência didática de dinâmica, agora falando sobre o cálculo da força normal. A força normal é uma força que a sua intensidade ela não tem uma fórmula definida para calcular. Então, o que acontece? A gente precisa analisar o que está ocorrendo no movimento, as outras forças envolvidas e o que é necessário acontecer para que o movimento esteja em equilíbrio ou que esteja em movimento como se deseja. A sua direção e o seu sentido, né, do vetor que representa a força normal, são determinados da seguinte maneira: a direção tem que ser perpendicular à superfície de contato entre os objetos que estão um encostado no outro, e o sentido tem que ser oposto a que um ocupe o lugar do outro, né? Então eu posso ter dois objetos, um tentando ocupar o lugar do outro, e aí eu vou ter nos dois a ação da força normal, né? Não é só em um que tem essa força. Então, por exemplo, nesse exemplo 5 aqui, você tem um objeto apoiado sobre o chão, então o chão impede que ele afunde e ao mesmo tempo ele também impede que o chão entre nele. Então tem duas normais, mas a gente só vai considerar a questão do chão empurrando o objeto. O foco é no objeto e não no chão, tá? A gente já sabe que existe sobre ele a ação da força-peso, né? A gente aprendeu a calcular, é peso igual a massa vezes a gravidade, pega os valores dos dois aqui, substituo na fórmula, é fácil de determinar o valor da força-peso. Agora vem a representação da força normal de acordo com esse critério. Se o chão quer impedir que esse objeto afunde, a força normal, então, verticalmente para cima, sempre fazendo 90 graus com a superfície de apoio ou de contato. Ora, se isso aqui não vai afundar e ele também não vai flutuar, a única condição é que essas duas forças opostas tenham que ter o mesmo valor. Então você anota essa informação, a normal tem que ser igual ao peso, e se você já calculou o peso, você já sabe o valor da normal. É fácil assim. A situação se complica um pouquinho mais quando você tem um objeto encostado em outro, que está encostado em outro e por aí vai. Então, nesse exemplo 6 eu tenho aqui uma caixa sobre outra caixa sobre o chão. Vamos analisar tudo que ocorre aqui. Primeiro, eu tenho a força-peso da caixa aqui mais em contato com o chão, mais baixa. Posso calcular ela pela fórmula que a gente já aprendeu, usando a massa número 1, e a força-peso é 100. Posso calcular o peso da caixa número 2, lembrando que é a terra que está puxando, usando a massa número 2. Também está aqui, ó, 40 vezes 10, 400 newtons. E agora vamos às normais, né? O chão quer impedir que essa caixa aqui afunde, então você tem uma força normal empurrada aqui para cima, que a gente pode então calcular igualando com a força-peso. Na segunda caixa, também tem uma força em que essa caixa faz sobre ela e tentando impedir que ela afunde, e ao mesmo tempo tem uma força voltada para baixo dessa caixa sobre essa, tentando impedir que a caixa de baixo ocupe o lugar da de cima. Então tá aqui, ó, apontada para baixo. Vamos colocar agora o primeiro bloquinho aqui de cima, e a gente sabe que a força-peso está para baixo, a normal está para cima, e os dois têm que ser iguais para que isso aqui fique em equilíbrio e não se mexa. Então você já sabe o valor do peso número 2, é só colocar aqui. O segundo bloquinho, desenhando ele aqui do lado, ele tem o peso para baixo, ele tem a normal para cima, ele tem uma segunda normal para baixo. Para que isso fique estável, fique em equilíbrio, esses dois juntos, e a gente já sabe que quando dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, a gente soma, né? Esses dois juntos têm que ter o mesmo valor que aquele ali. Então, a normal número 1 é a soma daqueles dois. Ora, o número 2 eu sei que é 400, o peso número 1 eu sei que é 100, então, com isso, eu acho essa outra normal. Tá vendo? Então, a gente quebra algo que parece ser difícil, desenhando separadamente, para poder fazer o cálculo da normal, que fica mais fácil. Um outro caso interessante é o da força normal quando o objeto está sobre algo inclinado, como uma rampa, por exemplo, um declive. E aí a gente tem que analisar a situação com mais cautela. Você tem aqui o peso, que a gente já sabe calcular, o peso voltado para baixo, tem a formulazinha dele aqui, massa vezes a gravidade, já tem os valores aqui do lado, só calcular e dá 250 newtons. A normal, nesse caso, como ela é perpendicular à superfície de contato, essa linha aqui é a superfície de contato, então ela tem que fazer 90 graus aqui, ó. Esse 90 graus aqui não está
na mesma direção que o peso, não está alinhado com o peso. Então, como é que a gente trabalha? A gente vai ter que é, escolher um eixo X e um eixo Y de tal forma que as forças no eixo X e no eixo Y passam a valer o que você precisa. Então, o eixo X a gente escolhe ao longo da rampa e o eixo Y a gente escolhe perpendicular ao eixo X, portanto, vai dar onde está a normal. Com isso, eu percebo que essa força-peso aqui, ela pode ser determinada usando essas direções eixo x e eixo y como sendo a soma de dois vetores. Lembra? Ó, um vetor nessa direção e outro vetor nessa aqui, ó, perpendiculares. Um vai estar aqui no eixo y e outro vai estar no eixo x. O que me interessa é aquele que está alinhado com a normal para descobrir a normal. Então tem que ser no eixo y. Então eu desenho aqui e no meio como sendo uma componente do peso, é uma parte do peso, né? Porque quando você soma esses dois dá o valor dele, chamada de PY. E aqui tem um ângulo, esse ângulo é o mesmo da inclinação. No caso aqui o exercício diz que é 30 graus. E a gente vai trabalhar com a figura que forma aqui dentro, que é um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, então, tem desse lado o peso, desse lado a componente y dele, e no meio aqui o ângulo. Ora, esse cara é o cateto adjacente desse ângulo. E aí entra aquelas matérias, seno, cosseno, tangente, e o cosseno envolve o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, trabalhando com a ideia do cosseno desse ângulo, eu pego o cateto adjacente, divido pela hipotenusa, e eu tenho como descobrir o valor da componente y do peso. Agora põe esse peso para o lado de cá e a fórmula fica assim. Então, pegando o valor do peso aqui, pegando o valor do alfa que ele deu no problema, a gente tem uma expressão para calcular a componente y do peso. O cosseno de 30 graus ele é validado pela matemática, ele tem um valor que é raiz de 3 sobre 2. Eu troco isso daqui então por raiz de 3 sobre 2, simplifico 250 pelo 2, e aí eu tenho o valor dessa força-peso na direção Y. Voltando à nossa análise aqui, ó, se isso aqui não afunda na rampa, é porque essa componente e a normal tem que ser iguais. Pronto. Agora eu defini qual é o valor da normal, 125 raiz de 3. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.